Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e hoje a gente vai falar de vetores. Os vetores, eles fazem parte do nosso cotidiano, porém a gente de repente nunca pensou muito a respeito disso como vetor, né? O vetor é uma grandeza matemática, tá? E essa grandeza tem um tamanho, uma direção e um sentido. Então, quando a gente fala em vetores, a gente pode lembrar do mapa do tesouro, né? Quem nunca viu aquela historinha, né? Que o personagem encontra o mapa do tesouro, aí ele começa a seguir o mapa do tesouro, né? 30 passos para o leste, 40 para o oeste, passa pela ponte, 5 passos à direita, mais 50 passos até chegar ao tesouro, tarará, tarará, beleza. Né? Então o cara encontrou o tesouro. A gente também tem outro exemplo de aplicação do nosso cotidiano de quando a gente está numa cidade ou vai pegar uma informação com alguém. Aí a gente fala assim, fulano, por favor, onde fica a escola? Aí o cara fala assim, você segue por essa rua aqui, na terceira rua direita, você entra, desce um morrinho, vira à direita novamente, anda uns 100 metros e você chega à escola. Né? Então, quando a gente fala em vetores, a gente pensa exatamente nessas coisas. Então, quando a gente fala em vetores, né, eu falo que vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, que é o tamanho do vetor, a direção e o sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecemos o seu valor numérico, a direção em que atua, horizontal ou vertical, bem como o seu sentido, para cima ou para baixo. Aí a gente tem aquele exemplo que eu falei para vocês. Você pede alguma informação na rua, o cara pega e aponta o dedo, é para lá que você vai. Então, quando você aponta o seu dedo, né, o dedo que é a ponta do meu vetor. É ele que vai ser o sentido que você deve seguir. Mas antes da gente continuar a falar em vetores, eu quero que vocês entendam o seguinte. Na física, existem dois tipos de grandeza. Isso é importante a gente já definir para não confundir isso mais para frente. Tá? Existem dois tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. A grandeza escalar é quando a medida, a unidade, ela já é completa. Ela não precisa de outra informação. Então, se eu falar assim para vocês, o meu peso corporal é de 70 quilos. Você já entendeu? 70 quilos. Hoje está fazendo 28 graus Celsius. Caramba, está quente. Né? E a unidade de energia, eu posso falar assim, minha barra de cereal tem 110 quilocalorias. Então você sabe que aquela grandeza é uma grandeza completa. Ela não precisa de outra informação para você entender. É diferente da grandeza vetorial. A grandeza vetorial, você precisa de mais informação para que você entenda essa medida. Certo? Então, se eu falar assim para vocês, estou na rodovia no marco quilométrico 23. Então você sabe assim, então você já andou 23 quilômetros nessa rodovia. Sim, mas onde essa rodovia começou? Se eu for no sentido para a esquerda, por exemplo, o marco quilométrico aumenta ou diminui? Então eu tenho que
ter mais alguma informação, né? A gente também tem a aceleração, que é uma grandeza vetorial. A gravidade, por exemplo, se o corpo estiver subindo, né, arremessado para cima, o valor da aceleração da gravidade é negativo. O corpo está desacelerando. Se o corpo estiver caindo, ele está acelerando. Então, o valor da aceleração é positivo. Então, eu quero que vocês definam isso e não esqueçam, tá? Grandeza escalar, a medida não precisa de complemento, você já entende. A grandeza vetorial, você sempre vai ter que saber qual é a direção e o sentido dela. Só o número, só o módulo não basta, beleza? Então, quando a gente fala em vetores, tá? A gente, para desenhar o vetor, a gente tem que saber, tá? Uma série de coisinhas. Primeiro, o módulo, que vai ser sempre o tamanho do vetor, a direção e o sentido. Então, a gente sempre vai dizer o seguinte, a direção, tá? Ela pode ser vertical e horizontal. Show! E o sentido, ele pode ser positivo ou negativo. Acabou. Show? Então, se a gente for falar em vetor, é importantíssimo, não pode esquecer, tá, gente? Não pode esquecer isso. O módulo é o valor numérico do vetor, seguido da unidade de medida que define a grandeza vetorial. Direção é a reta onde o vetor está localizado. E as direções possíveis são diagonal, horizontal, vertical. Sentido. Trata-se de para onde o vetor atua de acordo com a sua direção. Assim, os sentidos podem ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para leste, oeste e por aí vai. Beleza? Um exemplo de vetor que eu botei aí é o seguinte, ó, o vetor a seguir representa uma força que atua na horizontal, ó, da direita, e possui módulo igual a 50 newtons. Então, isso aqui é a representação de um vetor. Show? Agora, as operações vetoriais. Sempre que a gente for falar em operações vetoriais, tá? A gente tem que lembrar de umas coisinhas antes. Vamos definir o que é vetor paralelo. São aqueles vetores que encontram-se na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo formado entre esses vetores é sempre nulo. Então, eles sempre vão ser paralelos. Eles nunca vão se tocar e nunca vai mudar a sua posição. Beleza? Agora, vetores opostos. Os vetores opostos fazem um ângulo de 180 graus entre si e encontram-se na mesma direção, porém em sentidos contrários. Então, se o vetor A aponta para baixo, o vetor B está paralelo e apontando para cima. Beleza? Então, esses são vetores contrários. A soma de vetores, que é a parte interessante de vetor. Tá? Para encontrar a soma de um vetor, você vai fazer assim. Ó. Eu tenho, por exemplo, aqui dois vetores, o vetor A e o vetor B. A resultante da soma vetorial, A mais B, é o R verde aqui. Ou seja, é um vetor que tem o mesmo módulo, a direção e sentido que os vetores soma A mais B. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar com vetores é aonde um termina, começa o outro. Isso que é importante. E aqui, se vocês perceberem, eu estou mantendo os vetores na mesma direção e o sentido. Então, quando eu pego esse vetor aqui e levo para qualquer lugar dizendo que ele é o meu A azul, ele vai ter que ser idêntico a esse vetor aqui. A partir do momento que ele sofrer qualquer alteração, ele já não é mais o vetor A. Beleza? Então, quando a gente fala em soma vetorial,
a gente vai fazer exatamente isso. Ó. Aonde um termina, começa o outro. E o vetor resultante, ou o resultado dessa soma, é esse vetor grandão, que seria o equivalente a esses dois vetores juntos. Tá? Agora, a subtração vetorial, ela também participa da mesma ideia da soma. Só que aqui a gente tem um vetor numa direção e outro vetor na outra direção. Né? Então, quando eu falo que o resultante é o vetor B menos o vetor A, quer dizer que eu não botei um em cima do outro, senão a figura ia ficar muito carregada. Mas, na verdade, é isso aqui. Ó. O vetor B foi aqui, o vetor A está começando aqui e voltando. A diferença entre eles, né, a gente pode botar aqui assim, ó, é exatamente o vetor resultante R. E, como o B, no nosso caso aqui, era o vetor maior, né, ficou valendo a direção e o sentido de B para o vetor resultante. Certo? Vamos lá. Vetores perpendiculares. O nosso teorema de Pitágoras. Né? Os vetores, é interessante você guardar isso. Ó. Os vetores perpendiculares são vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, o que ele quis dizer para a gente? Que aqui está o vetor B, aonde termina o vetor B, começa o vetor A. Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Beleza? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Tá bom? Como é que a gente faz o vetor resultante aqui? Usando Pitágoras. Então, a gente pode pensar o seguinte. Vamos relembrar aqui Pitágoras. Ó, eu tenho lá um triângulo retângulo, não é? Aonde esse cara aqui é o ângulo reto, né? Então, de acordo com a nossa figura, eu posso dizer o seguinte, ó. Esse aqui é o vetor B, esse aqui é o vetor A e esse aqui o vetor R. O que Pitágoras diz? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é isso aqui que é Pitágoras, certo? Então, eu só vou usar Pitágoras quando eu tiver dois vetores que formem entre si um ângulo de 90 graus. Ah, bola, e se o ângulo não for de 90 graus entre eles? Aí a gente usa a regra do paralelogramo. Então pensa comigo, imagine que eu tenha o vetor A e o vetor B, e eles formam entre si um ângulo alfa qualquer. Então, o que a gente faz? A gente pega o vetor B e projeta ele aqui. Então, esse aqui seria o vetor B'. Eu pego o vetor A e projeto ele aqui e falo que esse aqui é o vetor A'. E daqui até o encontro desses vetores, eu tenho o vetor resultante. Então, se a gente for aplicar a regra do paralelogramo, eu faço assim, ó, se eu pegar e prolongar o vetor A para cá, você vai ver que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo daqui. Certo? E se eu pegar e for falar que esse ângulo aqui é θ, quem é o ângulo θ? Ah, é 180 menos alfa. Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ. Isso. Aí eu uso a regra do paralelogramo, que é o quê? O vetor resultante ao quadrado é igual ao quadrado do vetor A mais o quadrado do vetor B mais 2 vezes AB cosseno desse ângulo. Beleza? Então, cuidado com isso, tá, gente? Cuidado com isso. Isso aqui é a regra do paralelogramo. Show? Bom, projeção de vetores. Imagine que eu tenha lá um vetor A qualquer,
e ele está sendo aplicada a força nesse ponto aqui. Então, a gente não vai e não costuma trabalhar com vetores quando ele forma ângulo. Então, o que eu faço? Eu faço a projeção do vetor A no eixo Y e depois eu faço a projeção do vetor A no eixo X. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, que eu vou ter aqui o meu vetor A, Y, né? Então eu posso dizer que esse cara aqui é o meu vetor AY, certo? Posso dizer que esse cara aqui, ó, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Agora vai. Eu posso dizer que esse cara aqui é o meu vetor AX, não é? Ó, então eu posso dizer que esse cara aqui é o meu vetor AX. Ah, Bola, olha que legal então. Então eu posso dizer que esse cara aqui, ó, é quem? Ah, esse cara aqui é o meu vetor A. Oh, que legal! Então eu posso afirmar a vocês que esses caras aqui são de 90 graus. Né? Ah, legal, legal. Se esse cara aqui é 90 graus, olha só o triângulo aqui formado. Ó, vê se você não consegue enxergar um triângulo aqui. Ó. Então esse ângulo aqui é o ângulo θ. Ah, que legal! A gente pode tirar as duas relações trigonométricas. Quem são elas? O seno do ângulo, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E Bola, eu não sei quem é cateto, não sei quem é hipotenusa. Cara, não tem problema, saca só. A hipotenusa, ela sempre vai ser essa reta inclinada aqui. Então eu vou dizer que esse cara aqui é a hipotenusa. Show? Aí então eu vou dizer que esses outros dois aqui são catetos. Então esse é um cateto e esse aqui é outro cateto. Beleza? Então fala comigo. O ângulo não é esse? Quem está oposto a esse cateto? Quem está oposto a esse ângulo? Esse cara aqui. Então esse cara aqui passa a ser o cateto oposto. E esse cara aqui não está junto do ângulo, então ele é o cateto adjunto. Beleza? Então é isso, ó. Cateto oposto a esse ângulo, cateto adjunto a esse ângulo. E esse cara aqui é a nossa hipotenusa. Beleza? Então é assim que a gente vai fazer isso. Aí a gente vai achar o valor do x e do y. Vamos fazer? Então, quem é o seno do ângulo θ? Ah, Bola, é o cateto oposto, que a gente chama de AY, divididos pela hipotenusa, que é A. Ah, beleza. Então, eu sei que o AY é igual a A vezes o seno do ângulo. Beleza? Vamos fazer agora o cosseno? Vou fazer o cosseno aqui, ó. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, ele chama AX. E quem é a hipotenusa? É o A. Então, vai ser AX sobre A. Ah, então, Bola, AX é igual a A vezes cosseno do ângulo. Beleza? Resumindo, o que é a projeção de vetores? É quando você tem um vetor que faz determinado ângulo com a horizontal ou com a vertical, e aí a gente aplica
a operação trigonométrica de seno e cosseno para achar o valor da sua projeção. Então, nesse caso aqui, a gente vai dizer que sempre o AY vai ser igual ao A seno do ângulo e o AX vai ser igual ao A cosseno do ângulo. Beleza? Então, isso aqui é a projeção de vetores. Beleza? Agora, vamos fazer uns exemplos de aplicação em exercícios disso aí. Ó, num corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidade, 12 newtons e 8 newtons. Uma possível intensidade da força resultante quando os vetores estiverem em sentido contrário será... Então, se eles estiverem em sentido contrário, pensa comigo. Se eu tiver, por exemplo, esse cara aqui como sendo o vetor de 12 newtons. Ah, então tá. Então, esse cara aqui tem intensidade 12 newtons. E o outro vetor tem intensidade de menos 8 newtons. Então, ele está aqui, ó. Então, esse cara aqui tem intensidade de menos 8 newtons. Então, se ele tem intensidade de menos 8 newtons, ele é ao contrário, né? Então, aqui, ó, menos 8 newtons. E aí, eu vou fazer o quê? Vetor de 12 newtons menos o de 8 newtons. 12 menos 8, 4 newtons. Então, a minha resposta é um vetor resultante de 4 newtons. Quem vai ser esse vetor resultante de 4 newtons? É exatamente essa diferença entre eles. Então, eu vou dizer que esse cara aqui, ó, é o meu vetor resultante de 4 newtons. Lembrando que ele tem o mesmo sentido e direção do vetor verde. Então, ele tem 4 newtons. Simples, não é? É isso que a gente vai fazer. Agora, olha esse segundo problema aqui, ó. O módulo resultante de duas forças de módulo 6 kgf e 8 kgf, que formam entre si um ângulo de 90 graus, será D. Então, pensa, eu tenho dois vetores, um de 6 kgf e outro de 8 kgf. E eles têm aqui, ó, um ângulo de 90 graus entre eles. Então, pensa comigo o seguinte. Eu vou ter aqui um vetor que eu vou chamar de 6 kgf. Então, eu sei que esse vetor aqui tem 6 kgf. E ele vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor de 8 kgf. Então, ele tem aqui, por exemplo, ó, 8 kgf. Então, o que eu sei? Eu sei que esse vetor aqui tem módulo de 8 kgf. Qual vai ser a resultante das forças? Ah, bola, a gente simplesmente fecha isso aqui, ó. E esse ali passa a ser o meu vetor resultante R. Se eles fazem um ângulo de 90 graus entre si, a gente pode dizer que R ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Pitágoras. Então, R ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 36, mais 64. Então, R vai ser igual a raiz quadrada de 100. Então, R é igual a 10 kgf. Outro problema. Para representar a força-peso,
utilizamos um segmento de reta denominado vetor. Assim, quando sua representação força-peso sempre deve apresentar o quê? Quais são as características de um vetor? Para um vetor existir. Todo vetor, para existir, ele tem que ter o quê? Módulo, direção e sentido. Sendo que módulo e intensidade é a mesma coisa. Então, se ele tem que ter módulo, direção e sentido, então aqui a gente não é só direção, intensidade, direção e sentido. Ó, já marquei direto aqui, beleza? Então, é isso, galerinha. Espero ter ajudado. Abraço!